Sejam bem-vindos. Vamos então dar início aqui à nossa aulinha e vamos começar por fazer umas pequenas revisõezinhas daquilo que nós já tínhamos dado no período passado, naqueles últimos 15 dias, está bem? Portanto, nós iniciamos o estudo da Química do 7º ano, ainda o período passado, e tínhamos primeiro feito uma pequena pesquisa sobre o que era a Química e quem é que era considerado o pai da Química. Portanto, vamos fazer aqui primeiro umas pequenas revisões. Relembro-vos que o sumário está no Google Classroom na designação da lição, portanto no tópico tem o número tem a lição e depois tem logo o sumário. Devem ir mantendo, se possível. Eu gostaria de ver os vossos cadernos diário atualizados, está bem? Portanto, está lá o sumário. Hoje vamos dar as transformações químicas e transformações físicas. Ora bem, relembrando aqui alguns conteúdos. Relativamente à química, o que é a química? Bom, a química é uma ciência que estuda a matéria. E o que é a matéria? Matéria, nós vimos anteriormente, a matéria é tudo o que tem massa e que ocupa espaço. Quem é considerado o pai da química? Nós, quando demos a física, falámos de nomes muito sonantes, não é? Falámos do Galileu Galilei, falámos do Isaac Newton e falámos do Einstein. Agora, na química, quem é considerado o pai da química? Lembram-se? É o Antoine Lavoisier, não é? E fizeram uma pequena biografia do Antoine Lavoisier, que vocês incluíram no vosso portfólio digital. Alguns deles estão muito bons. Não se esqueçam, quem ainda não tem essa ferramenta atualizada deve fazê-lo, se faz favor, está bem? Porque é, de facto, uma ferramenta muito útil e até interessante para vocês desenvolverem a vossa criatividade. É giro. Portanto, a química é considerada como uma ciência que é experimental e como tal, é uma ciência que se desenvolve no laboratório. Quem criou o método experimental de análise, ou melhor, quem o desenvolveu de uma forma mais rigorosa pela primeira vez foi Antoine Lavoisier e por isso ele é considerado o pai da química. Estamos ainda só a fazer revisões, isto foi tudo dado nos últimos 15 dias do período passado. Portanto, os materiais podem ser classificados quanto à sua composição. Eles podem se designar substâncias puras ou misturas de substâncias. Portanto, há materiais que são substâncias puras e há outros materiais que são misturas de substâncias. Uma grande diversidade de materiais que nós vemos à nossa volta são misturas de substâncias. Bem, portanto, qual é a diferença então? As substâncias puras têm uma única substância na sua composição e existem os elementos químicos estão classificados na tabela periódica. É o caso do ferro, o azoto, outros elementos químicos e depois temos substâncias como o dióxido de carbono, temos, vamos imaginar, o ácido clorídrico, o cloreto de sódio, tudo isso são substâncias ditas puras. E as misturas, por sua vez, são misturas destas. Portanto, uma mistura tem várias substâncias. Pode ser a água da torneira, o vinho, pode ser o azeite. Portanto, como é que nós sabemos que se trata de uma mistura ou de uma substância pura? Bom, se o nome for um nome comum, normalmente é uma mistura. Se o nome for um nome químico, devem suspeitar de tratar-se de uma substância pura. Mas pronto, a definição que vocês devem conhecer é que uma mistura é um material com várias substâncias misturadas e uma substância pura tem uma única substância na sua composição. Ainda relativamente aos materiais e, nomeadamente, relativamente à classificação das misturas, as misturas podem se dividir em 3 grupos. Há as misturas homogéneas, as misturas heterogéneas e as misturas coloidais. Bem, qual é a diferença entre elas? Vimos nós anteriormente que as misturas homogéneas têm um único aspecto, têm uma única fase. Por exemplo, água da torneira, vocês só veem uma única fase. É uma mistura homo significa homogénea. As misturas heterogéneas são misturas de substâncias que, à vista desarmada, vocês conseguem reconhecer várias fases.
por exemplo, ou vários estados físicos. Por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola tem gás, não é? Portanto, tem uma fase que é líquida e se vocês olharem para a Coca-Cola, lá para dentro, veem as bolinhas de gás, é o dióxido de carbono. Portanto, veem que tem várias fases. Portanto, é uma mistura heterogénea. Já as coloidais. Bom, aqui as coloidais parecem homogéneas, parecem que têm apenas uma única fase, mas na realidade, quando nós observamos mais detalhadamente, ao pormenor, muitas vezes com um microscópio, conseguem-se distinguir várias fases. São fases ditas imiscíveis. Lembram-se deste nome, deste termo que nós falámos? Imiscível, quer dizer que não se misturam. Um exemplo é o caso do iogurte. Lembram-se de eu vos falar do iogurte? O iogurte tem uma parte sólida e depois tem uma parte líquida. Quando vocês abrem a tampinha da embalagem do iogurte, daquele iogurte de aromas, por exemplo, quando abrem a tampinha vem uma película de água à superfície, tanto que às vezes até se deita essa água fora. Então, o iogurte parece que é homogéneo, parece que tem uma única fase, uma única cor, um único aspecto, mas na realidade tem duas fases que não se misturam, que é a fase da gordura e a fase aquosa. Outro exemplo são as tintas. Bom, nós vimos vários exemplos deste tipo de misturas coloidais. Bem? Portanto, os materiais podem se classificar em substâncias puras ou misturas de substâncias. As misturas de substâncias subdividem-se em misturas homogéneas, heterogéneas e coloidais. Tem aqui termos novos, já foram abordados anteriormente, portanto há que rever. De seguida, vimos que as misturas homogéneas também se podem chamar soluções. Então, as soluções têm um único solvente, é a substância que aparece em maior quantidade, e têm um ou vários solutos. Por exemplo, água açucarada. Não é? Nós dissolvemos o açúcar na água. Então, o solvente é a água. Nós até dizemos que é uma solução aquosa porque o solvente é a água. O soluto é o açúcar, naquele caso. Portanto, o que é um soluto? É a substância ou as substâncias que estão dissolvidas no solvente. Bem? Então, todas as misturas homogéneas são designadas de soluções. Bem? E têm um único solvente e podem ter mais do que um soluto. Agora, existem soluções líquidas, sólidas, gasosas e aquosas. Aquosas quer dizer que o solvente é água e, como sabem, uma solução aquosa é uma solução em que o solvente é água. Acabei de dizer isso. Depois vimos que existe uma forma de nós exprimirmos a concentração de uma solução, porque há soluções que são mais concentradas do que outras. Então, as soluções mais concentradas têm maior quantidade de soluto. Portanto, o que é a composição quantitativa ou concentração? É o quociente entre a massa de soluto que está dissolvido num determinado volume de solução. Massa a dividir pelo volume de solução. A massa exprime 100 gramas e o volume em decímetros cúbicos. Não esquecer que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Agora, matéria nova. Então vamos lá. Os materiais, isto é matéria nova, portanto vocês não têm isto no vosso caderno diário. Todos os outros apontamentos já deveriam de lá estar. Tem aqui este símbolozinho para irem atualizando os vossos caderninhos. Então, os materiais podem sofrer dois tipos de transformações. Okay? São transformações físicas e transformações químicas. Então vamos ver a diferença. Nas transformações físicas, existe alteração na cor, na forma, no estado físico da matéria. Nas transformações químicas, aqui produzem-se novas substâncias. Então, tem aqui dois exemplos, uma transformação física e uma transformação química. O que está a acontecer aqui é que esta substância está a mudar de estado físico. Está a mudar de estado líquido ao estado gasoso. Portanto, uma mudança no estado físico é uma transformação física. A substância não deixa de ser a mesma,
passa a estar noutro estado físico. Um outro exemplo, um copo que se parte. Bem, o vidro não deixa de ser vidro, não é? Mas tem outra forma. Isso é uma transformação física. Os materiais também podem sofrer transformações químicas. O que são? Quando acontece uma transformação química, produzem-se novos materiais. As substâncias que existiam deixam de existir para passar a existirem outras substâncias. É o caso, por exemplo, quando nós riscamos um fósforo na lixa, não é? Há aqui uma transformação do material. A madeira deixa de ser madeira e passa a ser carvão. E como é que se identifica uma transformação química? Muitas vezes há libertação de um gás, mudança de cor, produção de cheiro. Portanto, isto são indicadores da existência de transformações químicas. Revendo aqui algumas transformações de ordem física. Então, temos aqui estes nomes que nós devemos relembrar, eles já são do conhecimento de todos, vocês já conhecem todos estes nomes, mas vamos relembrar, está bem? Portanto, não se esqueçam, sempre que há uma mudança de estado físico, diz-se uma transformação física. Do estado sólido ao estado líquido, portanto, esse nome, essa mudança, diz-se fusão do estado sólido ao líquido. Por exemplo, tenho um cubo de gelo e ele derrete. Isso é fusão. A água muda do estado sólido ao estado líquido. Quando a substância muda do estado líquido ao estado sólido, isso é o quê? É solidificação. Então, vamos supor que temos água líquida, levamos ao congelador, ela solidifica. De seguida, do estado líquido ao gasoso, tem o nome de evaporação. Também pode-se chamar vaporização se houver um aquecimento forçado. Por exemplo, nós estamos a aquecer a água ao lume e ela evapora. Evaporação ou vaporização. Do estado gasoso ao estado líquido, damos o nome de condensação, como vocês todos sabem, por exemplo, quando chove, não é? O vapor de água no estado gasoso, no ar, condensa, chove, passa ao estado líquido. Agora, pode acontecer uma substância transitar diretamente do estado sólido ao gasoso ou do gasoso ao sólido. Não sei se vocês conhecem aquelas bolinhas assim de naftalina que existem, que às vezes se põem assim nos roupeiros, para a traça e pronto, até deitam assim um cheirinho. Então, esse material pode mudar diretamente do estado sólido ao estado gasoso sem passar pelo estado líquido. E vice-versa também pode acontecer. Tem um nome chama-se sublimação. Vou andar um bocadinho mais para trás para vocês verem, está bem? Sublimação. Já sabem, se precisarem de parar o vídeo para passar apontamentos, param-no, estão ao vosso ritmo. Pronto, tem aqui alguns exemplos de transformações químicas, que também se podem chamar reações químicas. E é isto que os químicos fazem, é estudar as transformações dos materiais. Está bem? Ou seja, eles estudam as reações químicas dos materiais de forma a produzirem novos materiais. Portanto, por exemplo, o enferrujar chama-se a oxidação dos metais. É uma transformação química, é uma reação química que se dá. A fotossíntese, vocês também em ciências falam sobre a fotossíntese abundantemente. O cozinhar dos alimentos, a própria digestão, tudo isto são exemplos de reações químicas ou transformações químicas. Na página 134 do vosso manual tem uma descrição de uma reação química. É-vos dito o seguinte: considera a reação química. A reação química está aqui descrita. Uma solução aquosa de ácido nítrico, vocês não sabem o que é o ácido nítrico, mas também não precisam de saber. É um ácido, está bem? Um ácido é uma substância. Uma solução aquosa de ácido nítrico reage com cobre no estado sólido, originando monóxido de nitrogênio no estado gasoso, nitrato de cobre 2 no estado aquoso e vapor de água. Portanto, tem aqui uma descrição, depois tem aqui uma imagem da sequência de passos. Portanto, temos aqui
Os reagentes foram o ácido nítrico com o cobre, reagiu, e à medida que a reação química vai evoluindo, vão-se observando transformações, mudança de libertação de um gás com uma cor acastanhada. Está bem? E aqui o líquido também mudou de cor. Portanto, tudo isto são indicadores de que houve uma reação química, percebem? Houve uma transformação, houve produção de novos materiais. Deixou de existir aquilo que havia no início, que era a solução aquosa de ácido nítrico e o cobre, e passou a haver monóxido de nitrogênio, que é o gás, e nitrato de cobre e vapor de água. Como é que eu escrevo de uma forma simplificada esta reação química, esta transformação? Então, nós utilizamos uma simbologia que se designa de equação de palavras. Uma equação de palavras. Então, no lado esquerdo de uma seta que nós indicamos, colocamos os materiais que reagem, as substâncias que reagem. Neste caso, vocês vejam, é a solução aquosa de ácido nítrico, portanto é o ácido nítrico no estado aquoso, portanto escrevemos o nome da substância e depois entre parênteses o seu estado físico. Se for uma solução aquosa, nós pomos AQ, aquoso, e depois reage com, substituímos a palavra reage por um mais, quer dizer que está a reagir o ácido nítrico no estado aquoso, está a reagir com o cobre. Em que estado físico? No estado sólido. Então, entre parênteses, colocamos o símbolo S minúsculo de sólido. Estes reagentes, estas substâncias, reagiram, portanto, misturaram-se, foram reagir uma com a outra para produzir novas substâncias. Então, quais foram elas? Do lado direito da seta, indicamos os produtos da reação. Foi o nitrato de cobre no estado aquoso, é o que lá está a dizer. Está aqui nitrato de cobre 2 no estado aquoso, o monóxido de nitrogênio no estado gasoso. Gasoso, o símbolo é um guia minúsculo, portanto, põe em parênteses o estado físico, e também vapor de água no estado gasoso. Bem, se precisarem, complementem este vídeo com a leitura do vosso manual. Portanto, à esquerda da seta indicamos os reagentes e à direita indicamos os produtos da reação. Portanto, é-vos dada uma descrição do sistema reacional. Isto tudo é o sistema reacional. Os reagentes e os produtos são o meu sistema reacional. Bem? À esquerda da seta indicamos os reagentes e à direita os produtos da reação. Isto é a descrição textual da transformação química. Isto aqui é a representação de palavras do esquema químico. Está bem? O esquema químico. Pronto. Qualquer dia, quando vocês evoluírem no estudo da química, irão substituir todas estas palavras por fórmulas químicas. Por exemplo, o cobre. O símbolo químico é Cu, o ácido nítrico é HNO3. Pronto, vão aprender isso tudo. Mas para já, limitamos a escrever a equação de palavras deste sistema que está aqui descrito no texto. Bem? Aqui temos os símbolos que se usam para os diferentes estados físicos. Isto também está tudo descrito na página 134 do vosso manual. Normalmente, as reações químicas para ocorrerem necessitam de alguma energia. Está bem? Essa energia pode ser por ação do calor, por ação mecânica, por ação elétrica ou por ação da luz. Bem? É necessário, muitas vezes, fornecer energia para que os reagentes reajam entre si e produzam novas substâncias. Bem? Portanto, estas são as formas de despoltar uma reação química. Porque isto é energia. Fornecimento de calor, fornecimento de fricção, por ação elétrica, por ação da luz. Por exemplo, tem aqui exemplos de transformações químicas que são por ação do calor. Uma fogueira, o cozinhar dos alimentos. Os materiais, vê-se que eles se transformam, produzem-se novos materiais. Ainda mais, a fábrica de produção de vidro também utiliza. Aqui tem a designação
de uma transformação química, é o carbonato de sódio no estado sólido, por aquecimento, decompõe-se em óxido de sódio no estado sólido e dióxido de carbono no estado gasoso. Portanto, isto é uma transformação, neste caso nós dizemos que é uma termólise. Termólise quer dizer que há uma dissociação. Termólise, lise significa decomposição, lise. Quando vocês têm reações químicas com um único reagente, nós dizemos que são decomposições. Neste caso é uma decomposição por ação do aquecimento, por ação do calor. Termólise. A saber este nome, termólise, decomposição de uma substância por ação do calor. Qual é que era o reagente aqui? Carbonato de sódio. Quais são os produtos? São óxido de sódio e dióxido de carbono. Que tipo de energia que lhe foi fornecida ao sistema? Foi o aquecimento. A ação mecânica também pode acontecer, por exemplo, no caso do fogo de artifício, é necessário haver fricção para que é necessário haver fricção ao choque para que haja produção de novas substâncias, para que haja reações químicas. Por exemplo, riscar de um fósforo, tem que haver aquela ação mecânica para despoltar a reação química. Tem aqui também a equação química descrita, neste caso é o clorato de potássio, que por aquecimento se decompõe em cloreto de potássio e oxigênio. Este é o reagente que se decompõe naqueles dois produtos. Reações químicas que se dão por ação da luz designam-se de fotólises. Fotólises de composição é uma lise por ação de fotões da luz. Tem aqui um exemplo de uma dessas fotólises. Outra fotólise. Neste caso, são reações que são... Esta não é uma fotólise, ok? Mas é uma reação química que se dá por ação da luz, que é, neste caso, a fotossíntese. Dióxido de carbono e o vapor e a água, por ação da luz, origina glicose e oxigênio. A reação química que descreve a fotossíntese. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Depois a seguir tem a vossa tarefa aí descrita no Google Classroom. Tem ainda mais uns links para uns videozinhos na escola virtual, de forma a sistematizarmos e facilitar. São vídeos bastante interessantes da escola virtual e espero que gostem. Bom trabalho! Adeus!